Ela passou anos cuidando da parte mais sensível de qualquer negócio, gente, cultura, decisão difíceis, numa cadeira que muita gente chamaria de suporte. Ela aprendeu a medir impacto, segurar a barra e decidir com responsabilidade. E em vez de ficar ali para sempre, resolveu cruzar a fronteira. E hoje assina PNL, cria estratégia e fecha contrato. E faz tudo isso usando tecnologia para virar resultado. Fala galera, está começando mais um MentorCast, o podcast da mentoria de líderes digitais. Aqui você encontra mentoria em áudio sobre carreira, liderança, cultura e performance e dores reais de quem faz o jogo acontecer. Eu sou Rafael Torres, seu host dessa noite, e no episódio de hoje eu recebo uma convidada que admiro muito e jogo o jogo da virada, tá? Estamos aqui falando sobre Juliana Rosenberg, CEO e fundadora da Nexatech, que com um passado ali em CHRO, para quem não sabe, é o nível ali, esse level do RH, e uma visão de liderança que tira a cultura do slide e coloca na caixa. Ju, obrigado por estar aqui essa noite, obrigado por estar aqui comigo hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre propósito, viradas difíceis, das escolhas que a gente, enfim, faz no dia a dia, né? E a gente tem que separar ali para cuidar de pessoas, cuidar do todo, né? Cuidar da empresa, enfim. E como você fez ali para sair do papel ali de um nível de C-level que era extremamente considerável ali, para assumir um novo desafio ali em nível de CEO aí do seu próprio negócio. Então eu queria contar um pouco aí, queria que você contasse um pouco pra gente sobre os seus desafios, falasse um pouco aí, primeiro, sobre quem é você, falar um pouco, se apresentar, se coloque um pouco aí à disposição para todo mundo, deixar todo mundo saber um pouco mais sobre você. E é isso, é um papo muito gostoso, é um papo diferente. Vou estar falando com o RH sem estar fazendo entrevista, então estou um pouco ansioso aí para saber como é que vai ser isso. Boa noite, Rafa. Obrigado pelo convite. Me sinto uma privilegiada, né, por estar participando desse programa. Então, assim, antes de tudo, né, antes de qualquer cargo, eu sou uma mulher, né, que aprendeu a construir tudo com as próprias mãos. Então, eu comecei a empreender aos 23 anos. Eu vendia Melissa, né? Antes de ser RH, eu vendia iPhone para pagar todos os meus cursos, porque vim de uma família simples, de uma família humilde, né? Onde meu pai foi vigilante a vida inteira, hoje é aposentado, minha mãe cabeleireira. E eu não tinha privilégios, então, assim, eu tinha propósito. E eu trabalhava na área bancária, né? Uma área financeira. Mas já sentia um chamado muito forte mesmo para trabalhar com gente. Eu sempre amei trabalhar com gente, então mesmo trabalhando na área financeira eu amava trabalhar com o público, né? Então desde empréstimo pessoal até a parte de abertura de conta, poupança, de metas, cartão de crédito, tudo isso eu fiz. Então eu sempre atuei muito na área comercial, por isso que eu falo que eu sou um RH com pegada comercial. Só que eu ainda não sabia que isso era RH. Então, a cada dia vivendo ali, eu via, assim, sabe, que tudo que eu fazia, empreendendo e trabalhando nessa área, eu pagava os meus boletos. Então, cada noite ali eu estudando, né, sozinha. Então, eu não pude fazer uma faculdade presencial na época. Então, na época veio a Estácio, né, que foi uma faculdade aí, a primeira pioneira a ter um curso de graduação EAD, que era semipresencial, onde eu ia 2 vezes na faculdade presencial. Então isso me ajudou muito a ser autodidata, por isso que eu me viro, por isso que eu falo que tudo eu aprendi com as minhas próprias mãos. Então eu fui moldando uma mentalidade que eu carrego até hoje, e ninguém cresce, né, esperando a oportunidade chegar. Então eu sempre cresci buscando, assim, a gente cresce quando a gente se prepara antes dela existir. Então eu falo que eu fui forjada no fogo, assim, eu aprendi com muito esforço e correndo atrás. Então, acho que é isso. Que legal, hein? Caramba, tipo, você já me contou tudo e em 5 segundos acabou o podcast. Obrigado, gente, foi isso o papo. Não, tô brincando. Não, muito legal mesmo. Tipo, primeiro, obrigado por dividir um pouco da sua vida aí com a gente. Eu queria até explorar um pouco, me fala um pouco mais aí como é que foi isso. Você, antes da sua carreira do universo do RH, então você trabalhou numa parte ali de vendedora, você trabalhou com a parte da frente financeira e tal,
Cara, como é que foi isso? Tipo, começar a trabalhar nesse universo de vendas com pessoas, né? Tendo um tipo de relacionamento com pessoas, depois ir para frente de números que você acaba tendo um pouco menos de contato com pessoas e muito mais relacional enfim, a processo, a cultura, a business, né? De fato. E aí, Sim. porra, como é que você caiu no universo de RH do dia para a noite ali? Eu acho que o que nasceu, assim, eu acho que a paixão nasceu em trabalhar com gente. Mesmo que era uma área totalmente racional e lógica, que mexe com números, né? Tinha metas, então eu sempre fui muito agressiva com metas, mas tudo dependia de ter empatia e conquistar o cliente. Então, todas as campanhas no banco, você tem que trabalhar em cima de uma carteira de clientes. Seja para aumentar, né, incentivar essas pessoas a abrirem conta poupança, então a gente sabe da estratégia de bater meta, então, mas tudo estava em volta de gente. E foi quando eu fui, sabe, descobrindo como que eu gostava de gente, porque assim, quando a gente gosta de gente, e é algo muito complexo, tá? Que trabalhar com gente não é fácil, mas é algo que eu gosto muito, assim. Então, toda a minha carreira, todos os meus cursos que eu fui fazendo, foi nessa área de RH, e depois de RH eu fiz a graduação presencial, depois de MBA em gestão de pessoas, aí depois eu fiz outros cursos, né, para especializar na área comportamental, depois eu fui fazendo cursos de PNL, hipnoterapia, neurociência, que eu queria entender sobre o que as pessoas fazem, né? Quando elas querem alguma coisa, porque algumas são mais determinadas que outras. E conhecer um pouco sobre gente, eu cheguei a entrar na faculdade de psicologia para poder... Pensei que a minha vocação era ser psicóloga, mas quando eu entrei na faculdade, falei, não é isso que eu quero. Então, eu realmente tenho muito foco na parte comportamental, porque eu tinha muitas questões, né, sobre mim. Então, teve um momento que eu entendi de verdade que a gente é o maior produto da empresa. E aí, Rafa, foi quando eu comecei a implantar mesmo RH em empresas pequenas, né? Que quando eu fiz a transição de carreira. E aí teve uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, quando eu trabalhava na área bancária, eu tinha 10 anos de experiência nessa área. Então, quando eu fui fazer faculdade, eu usava o meu trabalho para poder pagar a faculdade. E a gente que não tem pai rico e nem mãe rica, a gente precisa do trabalho para pagar a faculdade. Ainda que era uma faculdade EAD, era meu ganha-pão. Assim, eu já estava casada, eu já tinha boletos para pagar, eu já tinha conta fixa, né? Fui fazer faculdade tarde, né? Não tão novinha. E eu lembro que eu cheguei pro meu marido e falei assim, olha, eu terminei a faculdade, tudo eu me planejei financeiramente, vendendo Melissa e iPhone, e paguei tudo à vista, meus cursos. Mas eu cheguei para ele e falei assim, agora eu me deparei com o mercado fechando as portas para mim. E quando o mercado começou a fechar a porta e eu não entendia, porque eu não era da área de RH, eu achava que ter o diploma já ia me levar para a cara do gol. E aí o mercado dizia, Juliano, você não tem experiência? Eu falei, caramba, agora eu tinha que fazer estágio. Aí o que eu fiz? Eu quase me formei de novo. Eu voltei a estudar, consegui... Eu sempre estudei fora, né? Sempre estudei na capital. E eu sou uma menina do interior, então eu voltei a estudar, peguei o meu histórico da 8ª série, me matriculei numa escola pública e voltei a estudar de novo para conseguir um estágio, porque eu vi que o caminho para entrar na área de RH era estagiar. Aí o que eu fiz? Eu entrei, né, para um estágio que eu consegui na época, estágio de ensino médio, tá? Já tinha o diploma. E dali, quando eu entrei, eu comecei a ter oportunidades para entrar na área administrativa. E foi quando eu tive que pegar toda a minha bagagem, colocar na gaveta. E assim, a gente também tem que trabalhar o nosso ego, porque eu construí uma carreira na área financeira, que eu já tinha um salário muito bem estabelecido, e eu consegui uma oportunidade, batendo em porta de RH, me oferecendo para ser voluntária e pedindo à empresa para pagar somente a passagem e a comida, porque eu queria aprender, porque eu sabia que se eu aprendesse, se eu tivesse a experiência, se eu conseguisse adquirir o know-how, eu ia conseguir, porque eu sempre fui muito determinada, então na minha vida sempre foi com muito esforço. E quando eu fiz isso, aí uma gerente, né, que eu tenho enorme gratidão, o nome dela é Rita Penzin, ela entrou e falou assim, Juliana, eu tô vendo tanto brilho nos seus olhos, você me pedindo uma vaga de emprego que eu pago salário, sendo casada, sabendo que eu não era de família, que eu contei a minha história,
Ela falou assim, você tá me pedindo uma coisa que eu não vejo muitos que têm experiência me pedir, então eu vou te pagar um salário. Então eu paro de ganhar, que na época, em 2016, era muita grana, né? 3.500 e vou ganhar 850, mas foi os 850 que eu ganhei, assim, mais feliz da minha vida. Porque ali eu tava dentro da área que eu precisava. Cara, eu lembro que é uma empresa do varejo, né? Uma empresa que eu tinha que contratar 500 pessoas. Foi uma escola para mim, mas foi, assim, sensacional. Agradeço muito a Deus, porque foi a minha única experiência. Eu fiquei 1 ano ali. E aí, o que aconteceu? Eu fui treinar uma recruiter, uma psicóloga, né? Que na época foi entrar. E ela falou que tinha uma vaga numa empresa próximo da minha casa. E aí eu falei assim, qual empresa que é essa? Ela, uma empresa. Quando eu descobri, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou trocar. O nome dessa menina é Lorena. Eu falei assim, eu vou bater na porta dessa empresa. Tinha 1 ano ali, já naquela empresa. Quando eu cheguei lá, o CEO, marquei uma entrevista com o CEO, falei que eu morava próximo da empresa. E esse rapaz falou assim, jovem também, falou assim, Juliana, eu gostaria que alguém implantasse o RH. Eu falei assim, implanto? Eu nunca tinha implantado o RH na vida. Porque a minha experiência para esse cargo de R$850 foi no recrutamento. Eu virei especialista de recrutamento por conta dessa empresa. Eu contratava mais de 500 pessoas. No dia eu fazia mais de 150 entrevistas. Pensa na pessoa que ficou fininha, mais fina do que já era. Mas assim, fazer entrevista o dia inteiro não é fácil, né? Você também é gestor da área, sabe que você pegar ali um cronograma de entrevista... E era assim, enxugar gelo, sabe? Porque a área do varejo tem muito turnover. Então você contrata 500, sai 150. Aí daqui a pouco tem mais 150 vagas. Então, esse é o desafio. Mas, assim, tentando resumir um pouco, porque a história é bem longa, quando eu entrei e essa pessoa, ela falou que tinha uma vaga próximo da minha casa, eu cheguei para esse CEO e falei assim, Juliana, eu preciso implantar o RH. Eu falei assim, eu implanto para você. E eu sabia, assim, que as minhas apostilas iria me dar o caminho, porque o curso, né, de gestão de recursos humanos, ele é um curso muito voltado para a prática. Ele é muito renzão, sabe? Aquele curso que você pega e aprende e faz. E eu lembro que esse cara falou assim, ok, Rafa, mas eu fico tão feliz, assim, que quando você tem um propósito, você tem a determinação, que eu te falei, a vontade de fazer. Eu lembro que eu implantei o RH nessa empresa, implantei o sistema de DHO, eu errei pra caramba, tá? Isso faz parte. Eu não tive ninguém para ser o meu mentor. Eu acionava alguns gestores de RH que era referência para poder pagar a mentoria. Essas pessoas, elas não davam mentoria. Dali eu me afoguei em apostila, YouTube, vídeo e fui implantando. Então, nessa empresa, eu saí de lá, né? Depois de 5 anos, fiz uma carreira brilhante nessa empresa também. E dali em diante, eu só fui convidada para implantar RH. Então, eu nunca mais tive chefe, assim. A minha primeira experiência para ganhar experiência na área foi de 1 ano nessa empresa, né, que é um supermercado que tinha mais de 14 redes de supermercados aqui no Espírito Santo. Hoje tem mais. É uma rede muito conhecida, mas não vou falar o nome para fazer propaganda também. Fica à vontade de falar sobre o Carone, fica super... O Carone, né? Isso aí. O Carone foi uma escola para mim, mas depois que eu saí dali, eu fui trabalhar depois em uma outra empresa como BPO, com a empresa segmento contábil, e depois eu trabalhei para outras empresas do grupo, mas dali em diante foi quando eu startei para empreender. Aí foi a primeira vez que eu fui empreender na área de RH e ali eu conheci, né? Resumindo um pouquinho da minha jornada, a Global Cis era uma cliente da Juliana. Na época, o nome da minha empresa era J. Rosenberg Recrutamento e Soluções Empresariais. E dali eu conheci o Wallace Lovato, né, que falecido, que é uma liderança assim, muito inspiradora, que eu tenho uma enorme gratidão. E ele falou assim, Ju, preciso de você. Mas eu sou ciumento, eu preciso que você atue aqui na Global Cis com um contrato exclusivo. E eu falei assim, depende. Na época eu tinha 5 clientes estratégicos, né, que pagavam as minhas contas, assim.
e ainda dava para investir, que eu gosto de ter uns investimentos assim, não de alto risco, mas, né, de pequenos e médios riscos. Aí ele falou assim, Ju, eu gostei muito de você e tal, eu quero que você trabalhe comigo, e eu fui trabalhar com ele. Então, na Global Seas eu fiquei 5 anos, e aí meu ciclo foi encerrado no dia que ele morreu, né? Que aí foi uma história triste, eu estava lá no dia. Hoje eu tô bem, né? Mas naquele dia ali que eu desci para tentar conseguir salvar a vida dele, né? Porque a gente sempre acha que vai resolver, que vai ajudar, que vai... naquele dia, eu senti que meu ciclo tinha encerrado, porque existia um acordo, né, entre eu e o Wallace. E o meu trabalho ali na Global Seas foi também para implantar RH. Então, quando eu entrei na Global Seas, a Global Seas tinha 85 pessoas. E aí eu saio da Global Seas, que foi esse mês, foi no início desse mês, e eu saio dali com 510 pessoas. Então, hoje tem um time incrível lá, hoje tudo roda. Eu sempre formei e criei times autogerenciáveis, eu nunca fui uma pessoa centralizadora, porque eu sabia que em algum momento essa vontade de empreender já estava gritando dentro de mim, ela ia voltar. E quando o Wallace morreu, eu falei assim, não faz sentido mais a Juliana estar aqui. E aí foi quando essa nova Global Seas, né, ela segue sem a Juliana e a Juliana volta, mas aí a nova empresa não se chama mais J. Rosenberg Recrutamento e Soluções. Aí nasce, né, vem o renascimento, eu falo, que é o renascimento da Nexa, com a outra roupagem, com a outra robustez, porque a Juliana, nesses 5 anos ali dentro da Global Seas, é uma mulher mais madura, né? Eu tenho 41 anos, então em janeiro estou fazendo 42. Então a Global Seas também é uma empresa que me deu muita bagagem. O Wallace foi uma pessoa muito importante para mim, porque ele me ensinou todas as estratégias de guerra. Então tudo que eu aplico hoje é com muita segurança. Então ele sempre prosperou fazendo ganha-ganha. Então hoje eu tenho 5 headhunters, né? Eu tenho 2 em São Paulo e 3 aqui no Espírito Santo. Estou com 3 executivos, um em Recife, né? Que é um colega do MBA de IA, que está representando a Nexa lá, e 2 aqui no Espírito Santo. E qualquer tipo de parceiro que eu faço igual o Wallace me ensinou. É 50-50. Então, ele prosperou assim, ele me ensinou assim. E eu já pensava muito como ele, a gente dava muita liga na forma de pensar. Foi quando eu galguei cadeiras ali dentro, né? Eu entrei ali como líder de recruiter, depois eu fui para head, né, de cultura e gente, depois eu fui para diretora de cultura e gente. E aí quando foi o ano passado, a gente teve essa mudança dos nomes, né, para uma diretora mais executiva. E aí, quando o Wallace parte, a gente também parte para outros rumos. Mas a empresa está de pé e é isso. Nossa, tipo... Bom, de novo, obrigado de novo pela divisão aí da sua vida, enfim. Dá para ver que foi uma vida bem sofrida, com dificuldades, né? Em vários momentos ali, Ju. Eu não consigo imaginar muito, tanto por vários motivos. Acho que o primeiro deles é recrutamento e seleção, recursos humanos, essas coisas. É uma realidade muito distante da minha. Tipo, por mais que nem você comentou, poxa, você faz... você também é gestor, você também faz entrevista. Eu faço 5 num mês. Você faz, tipo... 15, 150 num dia. Que isso? Tipo, eu não consigo imaginar isso. Então, tipo... Mas a gente aprende muito com as histórias. É muita gente incrível que você conhece. Eu não consigo imaginar isso. Pra mim é um negócio que, tipo, chega um momento que eu já não lembro mais quem é quem. Eu não sei, tipo, a diferença do que a pessoa falou ou não. Eu não sei. Por exemplo, porque essa é a grande diferença, né, de um... Ônus e bônus também, tá? Do que eu vou falar agora. Sim. Essa é a grande diferença de uma entrevista, de um recrutamento, de um recrutador, né? Tipo, nível de RH, que tá procurando, por exemplo, uma pessoa do nível técnico, tá? Vamos dizer assim. Então, um desenvolvedor, um PO, um UX, sei lá, qualquer coisa do gênero. De um gestor. A diferença é o seguinte, o gestor, talvez ele já tenha ali com
um pool de pessoas que já foi meio que peneirado. Já tem lá sei lá, dos 50 mil que se inscreveram na A vaga, gente já trabalhou o funil, exato. Exatamente, eu vou conversar com 5. Então, tipo, Exato. no final das contas, pra mim, aí eu vou no que eu quero, assim, eu vou lapidar o que eu quero, que é tipo, pô, beleza, a pessoa que tá mais preparada tecnicamente, ou a pessoa que é mais, safo, sei lá, em relação à troca, uma pessoa que não, porra, tem certificados, tem comprovantes, tem cases de mercado, pra mim é isso que vai importar. Mas, obviamente, o recrutador ele fez ali um trabalho de passar por toda a triagem e tal, não sei o que, até você chegar ali naqueles 5 que vai me mandar. Então, e é um trabalho árduo. É um trabalho árduo. Não consigo imaginar. Não consigo imaginar. Você falou Sabe agora, me deu susto. Sabe a parte assim que deixa um recrutador bem frustrado? Por exemplo, igual você falou assim, não consegue se lembrar. Eu consigo lembrar de talentos que eu entrevistei sem mentira nenhuma, em 2019. Eu vou lembrar de detalhes da entrevista e eu gosto tanto dessa questão do talento, porque assim, eu falo que não existe talento reprovado. Existe talento que não deu fit com a vaga. Mas em algum momento vai me surgir uma outra demanda que o outro cliente vai me trazer e eu vou lembrar daquele talento. Porque eu trato cada um, assim, com a sua individualidade. Eu realmente, assim, eu me apresento muito como headhunter e é a minha pegada. Porque, assim, eu não consigo acreditar que existem pessoas ruins 100%. Existem pessoas que cada uma, elas têm fit cultural, fit técnico, contexto, de acordo com o segmento de cada empresa. Então, cada talento, por mais que naquele momento ele não foi aprovado, eu guardo ele com muito carinho. E as pessoas acham que isso é balela, banco de talentos, daí é um feedback de consolo. Não é, para mim não. Eu sempre vou olhar para minha vitrine de talentos e vou pensar assim, não, peraí, essa pessoa não serviu ali para, vamos dar um exemplo, para reserva, mas ela vai servir ali para uma Apex da vida. Porque são contextos diferentes. E às vezes não vai servir nenhum para os dois, mas vai servir para um outro cara de varejo, uma empresa menor. Então, tudo depende, né? Eu confesso que... Bom, eu tô falando com uma pessoa do RH, eu tô falando de um podcast que eu nem sei se outras pessoas do RH vão ouvir. Cuidado apanhar aqui, hein? Mas eu preciso ser muito honesto, assim. Eu sempre fui muito cético com o RH até um certo nível, tá? Agora, no nível mais executivo, acho que não, tá? Muito pelo fato de que o meu papo executivo já começa a ser muito parecido, assim, as trocas são muito maiores, tal. Quando eu entro num nível de detalhe, a pessoa minimamente ela sabe, tal. Mas no nível operacional, especificamente, tem 2 coisas que pra mim no RH sempre pegou, tá? A primeira coisa é literalmente isso que você falou, esse negócio do banco de talentos. Nossa, infelizmente não foi dessa vez, mas estou colocando aqui seu banco. Pelo amor de Deus, eu já falava, tá bom, beleza, ok. Esse é o pronto. Aliás, já vou falar um negócio também, de um outro negócio que eu nunca botei fé. A vaga congelou. Não, desculpa, sabe? Tipo, não vem com esse papo. Por mais que eu entenda, hoje em dia... que existem vagas que congelam, Hoje você entende. Exato. Eu acho que não é nem que a vaga congela, cara. A vaga, às vezes, ela passa por uma reformulação, ela passa por um processo. Cara, a gente tava indo por um caminho de entrevista e tal, e um perfil que não é o que a gente precisa. Entendeu-se que a empresa estava indo para uma direção do nada. Tem 2 motivos, né? Esse congelamento acontece por 2 motivos. Às vezes o próprio gestor, ele depende de uma aprovação de uma diretoria que está acima dele, e ele acaba se precipitando na hora do desespero, porque o gestor está sobrecarregado, ele abre a vaga, e de repente, na hora de fechar, ele fala, caramba, não tem orçamento. Aí recebeu um não, né, da CEO, enfim... ou o budget muda. Nossa, exato. Verdade. Isso é muito comum. E tem aquele congelamento que a gente fala que também é falta de planejamento. Então, por exemplo, toda empresa, quando a gente fala de uma empresa grande, ela tem um quadro de lotação. Então, o quadro de lotação, ele existe para não sair ali da linha. Então, cada time tem um quadro que é o orçamento. E, às vezes... acontece ali do gestor, é novo, ele também não está muito alinhado, né, com a cultura da empresa, porque ele também é novo, ele está entendendo, e ele abre uma posição com o RH, e o RH vai correr atrás, fazer, daqui a pouco a vaga é congelada, porque
não existia orçamento aprovado, o quadro de lotação dele comportava só 15, aí já seria o 16, então ele tinha que demitir alguém. Então são decisões difíceis, assim, que acontecem nos bastidores e que às vezes o candidato ele não sabe, mas a gente não pode nem abrir também muito contexto. Mas não, existe a vaga congelada, não. existe o banco de talentos. Tanto que a Nexa é uma empresa que ela sobrevive de vitrine de talentos. A gente está constantemente atrás de empresas dizendo assim, olha, eu tenho 2 serviços. Eu tenho um serviço de vitrine de talentos e eu tenho um serviço de recrutamento ponta a ponta. Então, o recrutamento ponta a ponta é o Rafael chegando para mim, Juliana, eu preciso de um cara assim, assim, assado, mas aqui eu estou falando que é de um e-commerce, aqui o meu contexto é esse, o nosso cenário é esse, então eu vou fazer um recrutamento 100%. E existe aquela demanda que o Rafa está urgente, desesperado. Juliana, eu quero agora um cara técnico. Então, eu vou lá na vitrine de talentos e vou falar assim, Rafa, dentro do seu fit ele não foi avaliado, mas dentro da parte técnica, que atende o que você pede do seu escopo técnico, ele já está pré-validado. Que aí a gente usa IA, a gente faz toda a pergunta de gestão de competência, tanta parte técnica, e te entrega alguém técnico. Mas não vai ser alguém tão alinhado com o seu fit cultural, mas você tá com pressa, quer arriscar, Juliana, me dá aqui, quero o cara. Sim, quero o cara que resolve, sabe aquele cara grosso? Que às vezes você fala assim, não, eu quero o cara. Põe ele aqui, eu vou deixar ele isolado. Eu sou muito esse tipo de gestor, assim, depende muito da minha vaga, mas as vagas que estão, por exemplo, na minha mão, assim, se for uma vaga que eu vejo que tem mais interação com outras áreas, essa área eu lapido mais. Eu tenho um tempinho mais grana. Comportamental tem que estar 100%. Cara, se for uma área do tipo bicho do mato, que vai ficar dentro do armário, não precisa trocar ideia com ninguém, não ligo pra cultura. Tipo, eu sei que o negócio pega na cultura e tal, só que, cara, eu vou te dar um exemplo. Já trabalhei em empresas, eu tava até vendo isso no meu currículo esses dias. Cara, assim, eu acho que de todas as empresas que eu já trabalhei na minha vida, desde 2010, 2009, sei lá, eu só trabalhei em empresa grande. Tipo assim, empresa bem grande. Então, tipo... Legal. Legal, realmente, abre portas e tal. É uma empresa, são oportunidades bem bacanas ali pra se ter. Mas assim, teve algumas empresas que eu sofri isso, inclusive, que ficava com aquele negócio assim, poxa, preciso do seu... da sua... Como é que é? Da sua... Ai, caramba, esqueci a palavra. Graduação. O boletim. Como é que é? Boletim não, meu Deus. Seu diploma. Diploma, perdão, obrigado. Preciso do seu diploma. Cara, assim, eu vi uma pessoa que, tipo assim, às vezes a gente entrevistava a pessoa, tipo, você falava assim, gente, esse cara é muito foda, muito bom. Tipo, mas não conhece tem muito diploma. Tecnicamente, conhece muito, tipo, o que precisa ser feito, já fez isso inúmeras vezes, mas não tinha diploma porque a empresa achava que aquilo era super importante. E eu colocar uma aspas aqui, porque eu também sofri esse problema, tá? Tipo, eu também acho isso besteira. Pode falar, desculpa. Não, eu também acho isso besteira. Eu acho que tem gente que tem muito mais competência de ação, porque diploma, assim, são títulos. Acho que depende do cargo também. Isso aí. Eu acho que o diploma, ele vai mostrar para você, por exemplo, vamos falar de uma cultura de transformação. Quando a gente fala de cultura de transformação, que está lá no nosso slogan, a gente está falando de pessoas que elas se autodesenvolvem, elas passam por transformação constantemente, elas buscam isso por elas. Que algumas pessoas, Rafa, elas acham que a empresa tem que ficar pagando curso, fazendo trilha de carreira. Não, o seu PDI é seu. Exato. A sua vida cabe a você. Mas, por exemplo, um certificado de graduação. Tem caras que eles não vão ter faculdade. Eu falo que eu tenho um cunhado assim. Ele tá lá no Canadá, brilhando, graças a Deus, né? Mas, assim, ele teve que terminar a faculdade dele na marra para ter o diploma. Mas a faculdade de TI, assim, ela é fraca, porque o que ensina mesmo é a vida, né? A graduação é a prática. Então, assim, é isso. Existe essa discussão. É isso que eu ia falar. Tipo assim, ó, eu entrei na faculdade em 2007. 2007? 2007. E eu fui muito privilegiado, eu tenho que admitir, dado até ao contexto da minha sala e como um todo,
Eu entrei na faculdade em julho, eu entrei no meio do ano. Quando eu me formei no colegial em 2006, né, e tal. Uhum. E em 2007 Deixa eu contar um negócio aqui que pouquíssimas pessoas sabem. Mas eu fiz FUVEST e tal, eu fiz aqui em São Paulo e tal. Eu fui tentar passar na USP, não sei o quê. E eu lembro que meu pai chegou em mim e fez assim: Rafa, se você passar na USP, o dinheiro que eu daria pra você num carro, eu te dou. No dinheiro que eu te dou na faculdade, eu te dou um carro. Aí eu, porra, demorou tal. Só que assim, eu abertamente falando, eu nunca fui um aluno tipo nota 10. Mas assim, não porque eu não. Não porque tipo, eu era burro, eu só não gostava de estudar. Eu detestava estudar. Tipo, então, pra mim era muito ruim. Hoje em dia eu até acho legal, assim, por exemplo, uma parada que eu detestava a vida inteira era ler livro. Hoje eu tenho centenas aqui dentro. Então, assim. Legal. Eu acho que eu só não tinha o prazer de estudar ciência, química, detestava essas paradas. E aí eu, tipo. Eu lembro que assim. Eu não era um aluno que tirava nota 10, mas tirava uma nota, tipo, 6 é bola, né? Como a gente falava na USP, assim, tipo, porra, 6 é bola. E aí, cara, 6 eu passei, é isso. Então, cara, eu lembro que meu pai falou isso, eu falei, fudeu. Porque eu queria fazer publicidade e propaganda. E publicidade e propaganda, a nota de corte na época era 70 e poucos, um negócio assim. E aí eu escolhi publicidade e propaganda sendo a primeira e a segunda, não lembro o que. Escolhi alguma coisa que a nota de corte era 50 e poucos, um negócio assim. E eu passei na USP. Só que o que acontece? Eu esqueci de ir fazer a matrícula. Eu errei a data. Meu Deus aí... do céu. Cara, assim, fez a parte mais difícil que é passar, né? A minha família quase me matou. Meu pai, assim, até hoje. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai ficar muito puto. Mas é isso, assim, tipo, ele... Porra, caralho, não é possível, não sei o quê. Conclusão, então, assim, em 2007, eu já tinha me formado, só que eu não tava na faculdade. E eu fiquei 6 meses parado, mas não foi parado, porque meu pai não me deixou ficar parado. Então, tipo, beleza, você não vai fazer a faculdade? Beleza, então, mas você vai trabalhar. Então, em 2007 eu fui trabalhar eu tinha 17 para 18 anos, eu fui trabalhar como auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, sei lá, qualquer coisa assim. No final dos contos, eu era office boy. Essa era a pegada, tá? Ganhava 300 conto. Só tinha mudado o nome, É isso, só isso. Mas beleza. E eu dei muita sorte porque eu entrei na faculdade em 2007, na metade de 2007. Eu fiz design digital pelo Centro Universitário Senac. E eu dei muita sorte que eu entrei na faculdade em julho, em agosto eu tava empregado. Tipo, na área. Eu tava, tipo, já trabalhando com agência de publicidade. Então, tipo, isso me deu uma tranquilidade de entrar na área muito, muito rápido, assim. Coisa que os meus amigos do trabalho demoraram muito pra fazer. Da escola, da faculdade, demoraram muito pra fazer. Só que isso também não foi bom. Porque o que acontece? Eu entrei na faculdade rápido, entrei no trabalho rápido e 6 meses depois eu já tava mudando de empresa, indo para um outro lugar para ganhar um pouco mais, para ganhar, sei lá, R$1.200, ainda numa agência de publicidade. Eu sei que assim, quando eu tava com 1 ano e meio da faculdade, eu virei pro meu pai e falei assim, quero largar a facu. Meu pai falou, o quê? Não vai. E eu falava, pai, não faz sentido fazer faculdade. Sinceramente, tipo, eu sei mais que os professores. Tipo, e era uma realidade isso, assim. Eu fazia um curso que... Hoje em dia, talvez esse curso seja até famoso, esse negócio de design digital. Mas quando eu fiz, pensa que eu fui literalmente a primeira turma do Senac. Então, tipo, só pra você ter noção, eu fiz 4 anos que eu não fiz uma porra de prova. Fiz 2, pra falar a verdade. Fui duas provas. O resto era tudo trabalho. Então, assim... Eu chegava na matéria, assim, os professores davam... porra, precisa fazer um site, precisa fazer um sistema, não sei o que lá. Eu já fazia isso há tanto tempo que, mano, assim... eu não queria, cara. Então, eu lutei um pouquinho, assim. Eu tive muita dificuldade para finalizar a faculdade. Eu demorei ali... O que eu demorei ali pra me formar em 4 anos, me formei em 6, por causa desse negócio. Porque, tipo... Sim. Eu fui
eu fui desistindo da faculdade, porque eu não queria fazer faculdade. E eu Não, lembro mas que o meu pai, ele tinha um é amigo... interessante que a sua história se repete, assim. Porque quem é muito inteligente, exatamente isso, demora de 6 a 8 anos, e não é porque não sabe, é porque assim, já sabe, e quando vai pra faculdade, que é algo muito monótono e é muito raso, é como se você tivesse assim, né? Exatamente. Igual a gente. Você tá lá no mestrado, você voltar pra 8ª série. Não faz sentido. É como se fosse isso. Você não tá aprendendo nada novo. Não, total, assim, zero. Só se repete. Eu cheguei a ter uma matéria que eu não vou esquecer. Eu tive uma matéria de C++ que eu lembro especificamente o professor, tipo, tendo uma dificuldade de resolver um problema que ele tava dando. E eu, tipo, olhando pra ele falando assim, cara, você não tá vendo que tá faltando ali um negócio, tá ligado? Tipo, não é possível, tá ligado? E aí eu fui lá trocar ideia com ele. Falei, professor, tá aqui o problema, tá, não sei o quê. E, cara, assim, aquele dia eu falei, porra, quer saber? Foda-se da faculdade. Eu realmente saí... eu só não bombei de nada porque, cara, assim, meu pai era muito chato. Ele ficava muito em cima. Mas meu pai, ele tinha um amigo, que é o André Laurindo. Ele trabalhou com RH também a vida inteira. E ele, nem sei o que ele faz hoje, mas eu sei que ele, tipo, ele trabalhou em empresas de fora do país, assim, foi pra Whiskas, depois foi pra Pepsi, depois foi pra Bayer, enfim... Virou, tipo, diretor global de RH e tal, só contratava a galera muito de alto nível, assim. Eu lembro que uma vez ele sentou comigo, foi conversar comigo num shopping. Eu tinha 20 anos, eu acho, sei lá, alguma coisa assim. Ele virou pra mim e falou assim, Rafa, o que você quer da vida? E detalhe, tá, Jô? Eu tive uma parada que foi o seguinte, com 20 anos, eu ganhava um salário que muita gente não ganhava. Tipo, metade dos meus amigos estavam, porra, sei lá, 1/5 do que eu ganhava. Eu ganhava mais que meu pai há muito tempo já. Porque eu era desenvolvedor, eu trabalhava como PJ, então eu ganhava muito dinheiro na época. Eu tinha muita grana. E ele falou, o que você quer? Eu falei, eu não quero nada. E ele tipo, não. Alguma coisa você quer. Pô, um dia você vai ter 30 anos. Um dia você vai ter 40 anos. Onde você quer chegar? E eu falava pra ele, cara, tem esse negócio e tal, mas eu tinha, no fundo ele foi meio que me apertando e tal, até que eu virei pra ele e falei assim, eu queria ser um diretor um dia. Tipo, eu queria chegar num cargo de diretoria. Eu não sei se eu queria virar um C-level, mas um diretor eu queria. E aí ele falou assim, você sabe que pra ser diretor você vai precisar da facu, né? Você vai precisar da facu, você vai precisar do inglês, você vai precisar dessas coisas, né? E eu só olhando pra ele assim com a cara assim, e ele foi meio que me lapidando assim, ele falou, Rafa, eu sei que tudo que eu tô te falando não vai mudar nada pra você agora, que você é um menino de 20 anos que ganha mais que seu pai e sua mãe junto. Depois. Só que assim, não vai ser pra sempre isso, tá ligado? Tipo, Exato. uma hora vai estancar e você vai ter que, tipo, decidir que caminho que você quer seguir. Se você vai querer ser o especialista daquele assunto ou se você vai querer ser o gestor. E o gestor, você vai precisar da faculdade. E aí eu comecei a ficar com isso na cabeça até que eu fui voltando pra facu. Aí depois eu fiz outra faculdade, me arrependi pra caralho de ver 2 faculdades seguidas. Depois eu fui pra fazer um MBA, aí eu fui fazer um monte de coisa. Aí agora até curso fora eu faço. Então, tipo, beleza, me ajudou, porque eu acabei na carreira Y escolhendo o lado da gestão, assim. Mas, pra quem me conhece, pra quem sabe muito de mim na vida pessoal, sabe que, eu sou um cara muito técnico, em nível especialista dos assuntos. Tipo, num assunto específico, eu conheço muito. Eu não sou leviano neste assunto, né? Sim, então, eu poderia ir pro lado oposto ali, mas, cara, é isso. Pra mim, faculdade é buchetagem até um determinado cargo, até um determinado momento da sua carreira, tá? Então, tipo assim... Eu acho que hoje faculdade é igual eu faço MBA de inteligência artificial. É mais pelo network, pelas trocas, porque assim, você conhece muita gente, então acaba que até o modelo dos MBA hoje em dia, igual o da FIAP, da MID, né? Olha, eu fazendo propaganda pra galera de graça. Eu fiz FIAP uma também, pegada assim, né? É uma pegada desse network, então você conhece muita gente incrível. Então eu tenho uns mentorados também que fazem a FIAP, então assim, são pessoas que estão em cadeiras, né, já de alta gestão. Mas eles mudaram, a gente percebe que mudou. Meu filho, a gente cobra dele para estudar, mas às vezes eu fico me questionando, gente, para que vai estudar isso aqui? É uma coisa
tão irritante, mas faz parte, né? É aquele eu passei velho... por isso. E eu também, assim, muito parecido com você, Rafa, virei aluna nota 10, olha como que faz, né? Assim, é aquele negócio do valor. Quando eu estudava, na época de ensino médio, eu nunca fui aluna nota 10. Eu virei aluna nota 10 na faculdade. Porque ali eu trabalhando para pagar minha faculdade com propósito. E aí quando você tem propósito, você quer alguma coisa, aí você quer ser a melhor. Mas assim, estudei ali acreditando que o diploma me abriria portas. Mas me lasquei, né? Tive que estudar de novo para conseguir um estágio, para conseguir inserir. E aí fui me candidatar para ser voluntária. E foi quando uma pessoa apareceu na minha vida e mudou a minha história, assim, graças a Deus, primeiramente, que eu não vou não dizer, né, a palavra do Senhor aqui agora, mas, e eu consegui, mas não foi o diploma, foi a experiência. Eu acho que, eu concordo, tá, tipo assim, diploma pra mim, ele é... É título. Vamos dizer assim, ó, ele é literalmente o que uma CNH é pra um carro. Tá ligado? Isso aí, tipo assim, cara, você não precisa da CNH pra dirigir, mas você precisa pra ficar dentro da lei. Tipo, pra ficar legalizado. Então assim, eu acho que a facu é um pouco disso, assim, acho que, e hoje, com esse universo de, assim, isso é uma parada que eu me pego direto pensando nisso, eu falo, cara, e aí a virou... gente tá falando de IA, sabe, tipo, a informação tá ali, porra, eu lembro que quando, em 2004, sei lá, quando teve o boom da internet ali com o Google e tudo mais, eu lembro que todo mundo falava assim, fudeu, já era, tipo, agora tem o Google, cara. O Google, tipo, você pergunta qualquer coisa pra ele te responde. Ele mais responde. ou menos, né? Tipo, beleza, responde e tal. Hoje em dia a gente sabe que é mais ou menos, mas realmente respondia pra aquele universo da época. Wikipedia. Quantas pessoas não fizeram trabalho entregando o nível de Wikipedia e tudo mais. Mas agora a gente tem uma inteligência artificial, meu amigo, que tipo, cara, você mal pensou e ele te respondeu. Então eu fico pensando, minha filha tem 1 ano e 8 meses, eu fico pensando o que vai acontecer com essa menina quando ela tiver 17 anos e tiver que fazer faculdade. Eu falo pra Daniela hoje que, tipo, isso que vai acontecer é que provavelmente ela vai fazer alguma faculdade de humanas, porque, tipo, é o único lugar que provavelmente as pessoas vão ficar, porque exatas eu não sei não. É verdade. Eu não faço ideia, de verdade. Eu nem gosto muito de pensar sobre isso, pra não endoidar a cabeça. Mas é isso, assim. Então, tipo, Ju, tem uma outra coisa que o RH... que eu tive muito pé atrás com o RH durante um tempo. Eu nem sei o quanto que eu tô falando isso, não vai me queimar isso, mas espero que não. Mas, pra mim... Hoje em dia eu tenho essa ciência de que, de novo, hoje eu falo com nível de, igual você falou, Headhunter, eu falo com um nível de Headhunter, um C-Level de RH, né, Chief Women's Resourcing Officer, se não me engano, que acho que é isso que muito gourmetizado, é isso aí. E, cara, hoje em dia eu troco ideia com essas pessoas. Quando eu faço algum tipo de entrevista, por exemplo. Então já é uma entrevista mais direta ali, a gente vai realmente no nível da pessoa, a gente vai tentar de recomendação entender a cultura mesmo, e tal. Agora, no nível operacional, a galera da analista de RH, assim, porra, Ju, assim, na boa, eu espero que a frente de IA hoje em dia dê um suporte absurdo pra essa galera, porque eu falo abertamente pra você, eu era o tipo de cara que falava assim, vou ter entrevista com RH, eu já passei, porque era meio óbvio o que vocês iam perguntar, sabe, tipo, vocês tinham lá, de novo, tô falando no nível técnico que nem eu era, tá, então vocês tinham lá um monte de sopa de letrinhas, JavaScript, jQuery, um monte de coisinha que precisava ser feito, eu só precisava falar todas elas. Tipo, era basicamente ali isso. É triagem, né? Mas assim, triagem, mas hoje, agora eu vou defender o meu trabalho. Por favor, eu quero muito, tá? Eu quero muito que você virar pra mim e falar, Rafa, você tá errado. Não, ainda o Rafa não está errado. Existe sim, né, o RH que não está preparado para fazer uma entrevista por competência. Igual, por exemplo, quando eu fui... Hoje existe inteligência artificial. Hoje eu tenho o auxílio dessa tecnologia, né, para amplificar, para somar.
Mas na época que a Juliana virou recruiter, eu estudava vídeo no YouTube para saber o que era React Native. Você imagina. Para eu entender aquilo e fazer perguntas por competência técnica. Porque assim... Você era uma diferença, tá? Exatamente. Tanto que quando eu fazia entrevista, eu contratava muito Java. Os caras falavam bem assim pra mim. E os caras eram arrogantes, né? Porque foi na época da pandemia que a gente tava dando a nossa cara pra bater pra trazer os caras. E na pandemia, todo mundo que era de tecnologia faturou muita grana. Sim. Exatamente. E teve Uber que... teve, assim, um monte de gente virando desenvolvedor. Aí teve ali a leva dos amadores, né? Que depois, enfim... e aí esses caras, quando eu fazia entrevista com eles falavam assim pra mim: nossa, você é da área técnica? Porque eu perguntava sobre arquitetura, sobre bancos de dados, como que eles faziam integração. Eu fazia perguntas de competência, que é a pergunta como, o que e quando. Tipo assim, você tem que saber perguntar. E hoje, assim, existe, né, com todo respeito, aquelas recrutadoras que vão fazer uma triagem mesmo. Eu pego o JavaScript da vaga, Rafa, você tem aí JavaScript, Banco SQL? Olha eu falando a resposta. Sim. Quando eu faço pergunta por competência, o que você usa, né, no seu cenário atual, como que você faz para fazer uma integração do RPX para Y, eu faço você me trazer. Então, assim, eu sempre fiz essas perguntas e depois eu fiz uma especialização que falava que um RH estratégico, que seria um diferencial para as empresas, são os RHs que não são subjetivos e tornam a subjetividade em dados. Então, todo o meu time, meu ex-time, né, ainda estou rompendo esse vínculo, ele foi treinado para fazer entrevista técnica e comportamental. Porque eu queria trazer ali para o cliente que estava recebendo as amostras algo já muito filtrado. E a gente também não queria ser enganado. Então, assim, eu, Juliana, trabalho com essa metodologia, mas na época era, vídeo do YouTube, estudando o que era React, o que era .NET, o que era um Java, o que era SQL, o que era um desenvolvedor PLSQL, o que era um... Então, foi uma diferença, tá, Ju? Porque não é uma realidade, tá? Tanto que, assim, por exemplo... Ainda não é. Mas eu acredito que o RH tá mudando e que com a inteligência artificial, eu não vou dizer que é 100%, tá? Mas tá mudando. Tanto não, eu boto fé, mas eu acho que tem esse ponto que você falou também, acho que é um pouco do interesse, tá? Porque... Exato. Eu não sei, tá? Eu não sei como é que é fazer uma entrevista de uma pessoa da área financeira, ou da área comercial, ou da área, sei lá, de vendas. Eu não sei como é que é isso. Eu tô falando da área de tecnologia, tá? A área de tecnologia, a gente vai fazer perguntas de competências comportamentais, porque é importante, perguntas como você faz para se organizar, são perguntas-chave para saber. Quando a pessoa ela não é organizada, ela não consegue nem trazer o contexto, que é o método CAR. Toda recruiter que tem essa especialização, tanto que na mentoria de carreira eu falo sobre isso, o método CAR. E o que é o método CAR? É contexto, ação e resultado. Quem não tem a competência não consegue trazer, porque as perguntas de como, você vai falar sobre seus cases reais. E você vai me trazer o contexto, você vai me trazer as ações que você tomou e o resultado que você teve. Quando você não tem aqui, você fala, mas você não fala nada. Então, e a gente tá ali, com uma planilha, né, tabulando os dados. Então, quem faz a entrevista dentro do método CAR sabe quem tem a competência e quem não tem. Eu boto fé, tá? Hoje em dia, no papel que eu tô hoje, executivo, esse método CAR aí é mais valioso do que, eu saber falar uma parada assim ou não, tá? Porque, no final dos contos, é isso. Eu preciso minimamente virar e falar, cara, eu tinha esse problema, a gente fez essas ações e trouxe esses resultados. É isso que eu acho ótimo. Eu acho ótimo quando o gestor conta a cola. Eu chego para os gestores que trabalham comigo e falo, não fala isso não. Não faz a abertura do seu contexto. Porque se é um candidato esperto, ele pega tudo que você falou e fala que ele fez. Você não pode... Você tem que falar em produção do projeto, tem que falar da importância do projeto, tem que falar do seu cenário, da sua cultura, dos seus valores, o que você espera. Mas a pergunta de competência, que é um dever também do RH, treinar os líderes para fazer, mas aí a gente, né, tem que lidar com alguns egos.
porque alguns gestores, por eles serem muito técnicos, eles acham que não precisam aprender a fazer entrevista por competência, mas existe o próprio gestor técnico que ele não sabe fazer e ele começa a fazer perguntas afirmativas. Ah, você conhece a SQL? Aí o cara fica assim? Você conhece a SQL? Assim? Entendeu? Ele não pergunta de como, mas por que você faz? O que você implementou? Mas qual foi a ação? Quando acontece uma situação assim, né, que você tem lá um enfileiramento lá de um alto volume, o que você faz? Que são perguntas que a pessoa vai te trazer se ela sabe. E quando ela não sabe, ela vai falar nada com nada. Sim. Ela não traz. Sim. E por isso que eu sempre falo assim, gente, não adianta mentir. Porque a pergunta de competência, ela tira o raio-x do que você tem. E é tão interessante que se a pessoa observar, alguns mentorados, quando eu vou fazer essa parte, né, de perguntas por competência, eles entendem que eles não têm a competência. E eu convenço eles. Você está vendo que a vaga que você quer, você ainda não tem a competência? Por que você não volta um pouquinho para trás e vai lá para a vaga de analista, e aí você constrói um PDI e você vai se desenvolvendo, depois você está pronto para essa? É uma virada de chave para expandir a consciência do cara. É a hora que ele, nossa, caramba, que legal, assim, sai grato, né, sai feliz, sai satisfeito, e entende que é um momento, assim, de entender quem somos nós. Sim. Então, mas sabe o que eu acho também? Isso. Eu acho que, posso estar errado, tá, Ju? Mas o sentimento que eu tenho é que a pandemia meio que... Não tem um termo muito fácil de falar isso, então eu vou no termo que eu acho que é melhor. Fudeu, tá? Um pouco esse sistema, porque, de novo, assim... Banalizou tudo. Exatamente, porque a pandemia, ela entrou e muita gente, beleza, a gente ficou ali uns 6 meses, vamos falar assim, com um sentimento de tipo assim, mano, ferrou, as empresas vão quebrar, o mundo vai morrer. Tipo, é isso que a gente falava na época, né? Tipo, sim, pessoas... algumas empresas tendo layoffs, outras empresas fazendo diminuição de salário. A minha empresa era uma dessa, né, que teve uma diminuição salarial. E aí, assim, só que 6 meses depois, eu acho que o mercado, principalmente as startups, entenderam que, tipo, ali era o momento delas. Que elas viraram e falaram assim, opa, pera lá, beleza, tem um monte de gente no mercado aqui, eu vou pegar 100% dessa galera. E aí, sei lá, a galera começou a entrar nos early stage de, tipo, pô, aqui o investimento e tudo mais. E aí, do nada, vinham umas empresas gigantescas, tipo, vindo com salários exorbitantes, tipo, gigantes, assim, tipo, muito surreal da realidade. E eu também me vangloriei em relação a isso. E aí todo mundo começou a ganhar muito dinheiro muito rápido, assim. Do nada você tinha porque eu lembro muito disso. Eu lembro de gente que, tipo, do meu time que ganhava, tipo, 2, 3 mil reais, do nada tá ganhando 10. E aí, tipo... Só que como é que você fala pra uma pessoa que sai de 2 para 10 e depois ainda consegue dar um up ainda no salário, jogar pra uns 15, pra você virar pra essa pessoa e falar assim, então, hoje em dia os seus 15 não tá valendo mais, cara. Talvez você tenha que ganhar uns 8. Mano, tipo, o cara fala... Não. Tipo, o cara dói. Só que, teoricamente, é o salário que ele deveria estar hoje mesmo. Você entende? Exato. Eu acho que a pandemia foi ruim. Em 2019, que teve pessoas, assim, que era juninho, assim, tinha acabado de sair do Academy. Tinha um aninho, assim, por exemplo, tinha acabado de ser contratado com 8 meses, como juninho, que ainda estava em formação, e as empresas, por conta daquele aquecimento de gente atrás de talentos de TI, pegava aquele juninho que estava recebendo ali, sei lá, R$1.800 e oferecia 7. E essa pessoa saía, então assim, não tinha como brigar, era uma guerra, era uma selva. E essas pessoas hoje, tem muitos deles que estão desempregados, porque não conseguiram, e os que estão empregados estão recebendo menos hoje em 2025 do que quando eu recebi em 2019. Então... Era uma guerra, gente. Eu tô te falando que teve eu lembro até hoje de um candidato. Eu lembro de todos os candidatos, assim, principalmente os que dão trabalho. Eu lembro de um candidato que era em Java, que eu fiz entrevista com o cara não teve. Ele não olhava pra câmera, assim, ele virava assim, ele falava assim, tá no meu currículo. Eu perguntava as coisas pra ele, tá no meu currículo. Eu me enchi, falei assim, olha só, deixa eu te falar, eu sei que tá no seu currículo, mas nesse momento é o momento que eu preciso te ouvir.
Aí ele falou assim, não precisa, porque ele sabia o nível de arrogância dos caras que já eram, né? Não é porque o cara ficou arrogante porque veio a pandemia, não, o cara já era. Mas assim, eu fico pensando, como que tá essas pessoas, né, que estavam nesse nível de arrogância? E assim, eu lembro que eu mesmo precisando trazer um cara para um cliente extremamente estratégico, eu cheguei pro cara e falei assim, ó, vamos terminar aqui a entrevista. Muito obrigado, sei que você não Ah, eu também. mas assim, eu não, isso daí é uma parte difícil, assim, que algumas pessoas não sabem lidar com a Juliana. Eu sou gente boa pra caramba, Rafa. Mas eu acho que empatia é algo assim, que é uma via de mão dupla. Sim, Eu tô interessado em você e você também, cara. Eu vou te fazer uma oferta maior do que você tá ganhando. Então, como que a pessoa não é capaz de responder as perguntas? Ah, pode olhar no meu currículo. Ah, você não tá com o meu currículo? Cara, e aí eu assim, agradeci ele e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu tô vendo que você não tá interessado, e eu não quero te incomodar, te agradeço, né, porque talvez você veio com uma vontade, mas a gente encerra aqui. Aí ele, não, eu quero sim. Aí ele que mudou o jogo, não, mas agora eu não quero mais. Agradeci. E eu lembro que era um perfil sênior que o cliente queria muito, mas eu falei, não, esse cara não vou trazer, porque assim, o cara tecnicamente tinha uma senioridade excelente, mas ele não tinha maturidade, assim, o comportamento dele era terrível, horrível. Acredito. De novo, volto a falar, acho que concordo 1000%, principalmente na área de tecnologia. Eu acho que, de novo, acho que uma coisa puxa a outra, tá? Você me falou muito sobre Java, por exemplo. Vou dar um contexto aqui. Pô, eu lembro que quando a gente fazia recrutamento e seleção, por exemplo, quando eu participava de umas entrevistas, o que eu mais via o RH errando era esse universo do tipo assim, Java. A galera automaticamente pegava Java e falava o seguinte, pô, Java e JavaScript é a mesma coisa. Não é. Tipo, universos diferentes. Quem desenvolve Java não desenvolve JavaScript, quem desenvolve JavaScript não desenvolve Java. Às vezes sim. Mas isso aí aí é recruiter iniciante. Mas a gente pegava muito isso. Então o que acontecia na época? Você pega um cara desse, que, tipo assim, já é arrogante por natureza, ok? Sim. Aí você pegava, tipo, ele participava de uma entrevista com um analista, sei lá, recrutamento de seleção, que, tipo, confundia entre Java e JavaScript. E aí, tipo, virava e falava, cara, tá aqui. E aí você pegava no meio da pandemia, tipo, que mano, tava tendo vaga pra tirar, nossa, assim, pra dar e vender vaga de tecnologia. Mano, você pega um cara desse, esse cara não tá, filho. Esse cara, ele sabe que ele tá naquele negócio assim, mano, quem me pagar mais eu vou. É isso. Então, assim, de uma certa forma, quando você pega, por exemplo, esse cara que você acabou de verbalizar aí, que você passou e ficou tentando fazer uma entrevista com ele e ele não tava conduzindo, ele não tava afim de fazer, cara, é porque esse cara já tá cansado. Eu falo pra você, concordo com isso? Obviamente não, mas eu entendo. Só que assim, ó, eu vou falar pra você, se fosse eu, porque nunca peguei um cara desse, tá? Nunca. Mas eu já fiz entrevista com pessoas que, tipo assim, claramente não estavam ali. Sei lá, por algum motivo específico, tipo, pô, às vezes tava dando um problema dentro do trabalho, então ele tava conversando comigo, só que, tipo, claramente tava respondendo uma outra mensagem, ou, tipo, não talvez ali, não tava né? numa agenda presente. Ali. Cara, assim, ó, eu falo muito aberto pra você. Eu sou o tipo de pessoa que eu não sei se você já fez entrevista comigo, não lembro. Eu já fiz entrevista com muita gente lá da Global. E é sempre a mesma coisa. Eu entro na reunião, a primeira coisa que eu faço é: oi, tudo bem? Como é que você tá? Primeiramente, cara, sendo muito transparente com você, fica super tranquilo, super relax. Aqui é uma conversa, é um papo, tá? Eu não vou ficar entrando num detalhe. A gente vai falar super, tipo, 30 mil pés. Só que assim, se você quiser falar palavrão, fala. Se quiser falar gíria, pode falar, não me importa, tal. E eu logo na sequência, eu já falo um palavrão, uma gíria, pra quebrar o gelo da pessoa. Tipo, é importante, os caras ficar tranquilo. Exatamente, esse é meu jeito pra, tipo assim, cara, eu quero você no seu melhor momento, pra eu saber, tipo assim, ó, é isso, esse é o cara no melhor momento dele. Porque se eu pegar o cara no momento mais... estou tímido, não sei o que, eu não vou saber se ele é bom, cara. Tipo, às vezes é o cara que só tá precisando dar uma lapidada ali, sabe? Sim.
Mas então, cara, Mas assim, é muita nunca gente peguei. boa também, né? Tem os babacão, mas tem muita. Tem. Eu falo que tem muito mais gente legal nesse meio da tecnologia. Eu conheci pessoas incríveis, assim, e eu sou muito apaixonada pelos profissionais de TI, de verdade, porque eu acho que eles são muito. Cara, o que eu recebo de apoio, de ajuda dessa galera, que sempre tá me dando um feedback construtivo. Ju, ó, deixa eu te dar um feedback aqui. Seu site lá tá assim, tá assado. Ju, melhor aqui. Ju, Sim. hoje mesmo eu precisei mudar um pouco a cara do site. Aí eu fui, né, Ó. pedir um colega. E aí eu falei assim, não, quanto que é o seu? Não, não vou cobrar não, vou fazer com você pela parceria. Então, você é muita gente incrível, assim. Então, dessas experiências com profissionais de TI, que a gente vai falar assim, um termo babaca, desculpa a palavra, Eu acho que é eu um ou acabei. dois. Estou É entrando no seu pequeno site demais. agora. Será que é essa aqui? Eu tô. Ainda tá. Ele tá virando um pouquinho, mas eu dei uma mudada. Mas ele é o nexatech.com? Não, Não, ele é nexatechrecrutamento.com.br. Tem uma aqui que não sei se você chegou a ver, mas tem nexatechconsultoria.com. Essa daí é o meu site antigo, vai derrubar ele, tá? Calma. Então Esse é teu, é teu. bem tosco, Esse daí foi o meu primeiro site. Tá bonitinho. E eu sei Não, exatamente mas qual ele- ferramenta que você usou, tá? Só vou deixar claro. Mas. Qual? A Lovable, com certeza. Qual? A Lovable, com certeza. Foi não. Que é isso? Não é possível. Qual dos dois? Esse Nexa Consultoria não foi no Logo? que você Não, fez? esse daí foi. Não foi não. Esse daí foi no Bolt. Não conheço. Bom, beleza. Muito Mas bom enfim, também. foi só pra, tipo, mostrar pra todo mundo que eu tava tentando entrar aqui, mas enfim. Entendi. Mas enfim, Ju. Então fala um pouco, já que a gente vai falar um pouco da Nexa, tipo, falamos bastante ali da sua carreira, enfim, falamos também do seu momento da Global, o que você passou por lá e tudo mais. E me conta um pouco como é que foi essa mudança, essa saída da Global e a entrada na Nexa, ou tipo, realmente a decisão de entrar nela de novo. E fala pra todo mundo aqui quem é a Nexa, vende o peixe, mostra um pouco pra gente quem que é e enfim, quais são os desafios e como é que tá sendo esses últimos um mês e pouquinho aí que você tá tocando. Pois é. A Nexatech, ela nasce da minha paixão, né? De headhunter, de querer conectar talentos de TI. A Nexa também trabalha com outros cargos executivos, com a parte administrativa, analista, tudo que é cargo estratégico que a Nexa entende, que é a dor do mercado, a gente trabalha. Mas a nossa pegada mesmo é profissional de TI, né? Que é a minha paixão. Então, assim, eu empreendi cedo porque eu precisava, como eu falei, e hoje eu empreendo porque eu escolhi. Então a Nexatech, ela nasceu da dor, né, da coragem e da maturidade que só o chão de fábrica do RH sabe. Então hoje eu conecto o talento, Rafa, do Brasil, né, com empresas de Lisboa e Portugal. Então, assim, para sorte Deus, né, que não existe sorte, a Nexa, ela fez uma das maiores parcerias com a empresa de Lisboa, que é uma empresa de recrutamento e que tem uma dor, que ela está com 240 vagas, e nem foi a Nexa que encontrou essa empresa, foi essa empresa que encontrou a Nexa no momento que eu estava ali fazendo os meus posts no LinkedIn, prospectando cliente, porque eu sou essa menina, né, essa mulher que prospecta mesmo, sou agressivaça, e aí fiz um comentário em um post e essa CEO dessa empresa em Lisboa me convidou para um bate-papo e a gente está com 240 vagas. Que isso? Então, para mim, assim, é uma grande conquista, porque a Nexatech, ela realmente vai sobreviver por talentos. Então, a gente tem 2 modelos de negócios, né, para poder resolver essa dor do mercado. Então, a gente tem um processo ali de vitrine de talentos, que a pessoa ela não vai pagar 100% do salário do dev, mas ela vai pagar 35%, que aí são profissionais, né, já com experiência, profissionais que já trabalham em grandes empresas. Por exemplo, o Rafa trabalha numa empresa
que eu acho que é super interessante estar dentro do meu network. Então, se algum cliente se interessar pelo perfil do Rafa, eu vou atuar como headhunter e falar, Rafa, tem uma empresa interessada no teu perfil. Então, o Rafa ele tem todo o escopo técnico, né? E a parte de fit cultural, a gente não fala do cliente. A gente vai falar que o Rafa ele tem toda uma história, ele tem motivação, motivo para ação, né? Para ser quem ele é, quem ele construiu. E o Rafa pode ser convidado para essa empresa e fazer parte dessa empresa. Então, a Nexa, ela não terceiriza, ela só faz a intermediação mesmo entre o talento e a empresa, para ingressar nesse novo desafio. E a Nexa, ela está com o desafio, né, de encontrar profissionais híbridos em Lisboa. Então, a gente está entrando em algumas comunidades que a gente não fazia parte, mas eu acredito que é um desafio que é incrível, é uma oportunidade, né, que abriu as portas para a gente. E a gente tem algumas vagas híbridas, que são poucas, estou falando de 10 vagas híbridas, que a pessoa pode estar no Brasil, mas ela tem que ter pelo menos visto de Portugal para poder trabalhar em Lisboa. Então, a gente tem 2 vagas francesas também, que é um desafio, mas eu estou trabalhando fortemente nessas vagas. E aí, graças a Deus, estou com 2 headhunters na área de tecnologia que tem um poço também de network e a gente está encaminhando esses talentos. Então, a pegada para essa empresa de Lisboa é da vitrine. Legal. Então, a gente não vai fazer a validação técnica, nós vamos atrás desses profissionais e nós vamos recomendar diretamente para que a empresa de Lisboa toque todo o processo seletivo ponta a ponta. Que legal. Não, legal. Pô, bacana demais. E assim, já tá aí, né? Pra quem estiver ouvindo aí, quiser mandar um @Ju para falar, exatamente. Estou aqui disponível, não tô gostando muito do que eu estou fazendo, adoraria ir para Portugal. Exatamente. Né? Estou mandando aqui no seu WhatsApp, inclusive, Ju. Cuidado com compliance. Mas tá aí, tipo, mandem mensagem pra Ju aí, acho que vai ser super bacana, entre no site, ou por onde que você as pessoas podem, tipo, mandar mensagem pra você pelo LinkedIn, o que você acha? O meu telefone, ele é muito público, né, meu telefone sempre foi aberto para todo mundo, mas assim, tanto no site ali, o do nexatechrecrutamento.com.br, temos nossa vitrine de talentos, então a pessoa se inscreve, já vai cair direto ali, onde está caindo os currículos, nosso database, né? Que é onde a gente está trabalhando para poder apresentar para os clientes. Na parte do Instagram também tem um contato, tem um site, tem o próprio chat ali no privado do Instagram, que eu sempre estou muito ativa, e tem o telefone do WhatsApp, né? Que é o 27 992 68 0747. Então, eu fico ligado ao celular até meia-noite. Então, a hora que o talento me manda, eu posso demorar, mas todos vão receber o meu oi. E quando fala de currículo, gente, pode mandar, porque currículo para mim não é custo, né? É dinheiro. Legal. Aqui talento é receita. Legal demais. E é isso, assim, acho que... Não sei, se você quiser falar um pouco mais da sua Nexa, tipo, quais são o plano dos próximos 5 anos, onde que você quer estar aí nos próximos meses com ela, enfim. Conte-me um pouco mais, vai ser ótimo ouvir. Então, eu pretendo, de verdade, assim, eu nem falo próximos 5 anos, eu penso algo em curto prazo, eu acho que a gente já deu um passo largo, né, por fazer muita parceria com a empresa de Lisboa. Eu realmente estou muito grato, muito feliz. Mas eu pretendo ser uma empresa referência em conectar talentos. Eu quero que as pessoas, quando elas lembrem da dor, elas lembrem de Nexatech. E que esse nome seja reconhecido mundialmente. E a Nexatech, ela vai seguir com um propósito de 50-50. Então, todo mundo que estiver comigo, tanto as headhunters que trabalham comigo, tanto os executivos de venda que estão comigo, vai ser uma empresa que eu acredito que prosperar e dividir o bolo. De verdade, eu não quero mudar essa mentalidade. Eu pretendo continuar com esse propósito e a questão do pagamento com transparência, né? Algumas pessoas falam assim, nossa, mas é tão transparente, por que você não deixa essa estratégia? Não, nós somos transparência, porque é um dos valores, assim, que a Juliana acredita. Eu sempre vendi com muita transparência. Eu lembro que na época que eu era vendedora de melissa, vendedora de roupa, eu tive 12 grupos de vendas, né? Chamado Ju Vendas Online, em 2016, e fiquei com esse grupo de vendas até 2019.
que foi o grupo de vendas que eu vendia para o Brasil inteiro. Eu sempre vendi com muita transparência. Então, quando o cliente fala assim, Juliana, eu vendia desde roupa, calçado, tudo sem imaginar. Então, quando o cliente fala assim, Juliana, que tecido é esse? Cara, o tecido é tanto, tem tantos de gramatura, se for para vestido vai ficar transparente, se for para calça vai ser assado. Então, eu sempre vendi, eu nunca perdi uma venda por usar o valor transparência. Então, a Nexatech, ela também será assim, tanto no modelo de trabalho, tanto no modelo de pagamento, tanto para quem trabalha nela. Legal, muito legal mesmo. É uma cultura bacana, né? Uma cultura que mostra um diferencial aí, valores, né? Principalmente esse valor aí de... E quem me conhece sabe que isso daí é assim, em 10 palavras que a Juliana falar, ela vai falar sobre transparência. Nem todos sabem lidar com isso, mas eu acredito que isso traz uma relação muito sadia. Não, mas que bom, eu fico feliz aí de ter, enfim, uma pessoa desse universo aí de recrutamento de seleção que trabalha com transparência aí, que não tô falando que outras pessoas não façam isso, tá? Tô falando que está dentro do meu círculo social, que está próximo de mim, enfim, que estamos conversando sobre parcerias e tudo mais, então, tipo, fico muito feliz aí de saber que posso contar, né? E outras pessoas aqui que estão ouvindo a gente também pode contar com transparência da Nexatech e da Juliana Rosenberg. É Rosenberg, né? Isso aí, Juliana Rosenberg. Perfeito. E Ju, eu gosto de fazer uma jogada de perguntas aqui para você. A gente está começando a chegar aqui no finalzinho do nosso podcast, mas assim, super aberto a gente falar um pouco mais se você quiser, tá? Para mim é super aberto, tá sendo super gostoso. Acho que esses últimas meia hora que a gente falou aqui foi muito rico, realmente fugiu bastante do script, mas é o que eu te falei, assim, eu não sigo um script, eu gosto de ir pelo caminho mais natural possível, a gente foi muito bem naturalmente. Mas eu gosto de fazer perguntas relâmpago ali pra você, e eu queria que você fosse mais direta possível, que você conseguisse, passar ali a mensagem da pergunta em si, você vai entender. Pra você, assim, qual que é a regra sagrada do recrutamento e seleção que pra você nunca pode se aposentar? Cara, a regra sagrada do recrutamento, eu acho que a gente pode usar IA, pode usar tecnologia, pode usar tudo a nosso favor, mas a gente não pode esquecer que estamos lidando com gente. E quando a gente fala de gente, a gente está falando de que a IA ela vai acelerar o processo, mas quem acelera gente é o líder, né? A IA ela não vem para desumanizar, então eu acredito que quem vai desumanizar mesmo, quem usa IA é para fugir de uma conversa difícil. Então, o RH assim, do futuro, que eu acredito, é quem sabe usar a IA, mas quem sabe usar a IA sem perder a sensibilidade. Não sei se eu consegui te responder. Não, me respondeu. Acho que é isso. Acho que não tem uma pergunta, não tem uma resposta fácil. E eu te falei no comecinho que eu ia fazer umas perguntas meio capciosas mesmo. Essa é uma delas. Mas acho que ficou claro assim, que realmente acho que a tecnologia ela tá aí para ajudar, né? Mas no final das contas ali ela não tem que ser só a muleta, né? Ela tem que ser algo que realmente, enfim, impulsione você, né? Só. Exato. Eu acho muito chato aquele processo muito robotizado, sabe? Você fica falando com a IA, eu fico irritadíssima quando eu fico... Eu quero falar com o humano, gente, deixa... Sim, eu adoro fazer esse negócio de entrar no bot e fico, falar com o humano. Não, mas você falar com o humano. Isso aí, eu faço isso, cara, porque me irrita. Então eu acho que essa sensibilidade de você lidar com a pessoa, de você dar um feedback transparente do one on one, sabe? De tudo isso que você precisa fazer no processo, principalmente seletivo, tem que ser tete a tete, tem que ser humanizado. Sim. Não dá mais, né? A mensagem automática, isso facilita pra gente por funil de 1000 candidatos, agradeço e tal, mas tem que ter essa conversa, essa ligação. Sim, tem que ter. Tem que ter a volta. Porra, isso aqui é uma dica, ó, de ouro para recrutamento e seleção das pessoas, tá, que fazem isso. Poxa, galera, tem que ter a volta. Tem que ter cara, desculpa, não foi dessa vez. Pô, obrigado por tudo e tal. Nem que seja no automático, cara. Tem uma empresa que... Cara, é até difícil falar dela porque não trabalho lá.
Já trabalhei lá, sim. Mas, assim, eles fazem um negócio que eu acho muito demais, assim. O como eles fazem, eu confesso que eu não sei. Mas quando eles dão uma negativa de uma vaga, eles vão lá e tem lá o trecho padrão, do tipo, agradecemos, mas infelizmente não foi dessa vez, não sei o que, não sei o que. Sim. Mas no meio, sempre tem, tipo, algo específico da sua conversa. Então eles meio que colocam ali falando assim, olha, pra próxima, talvez valha você pensar direito sobre essa questão, essa postura, esse não sei o que lá. Então assim, você vira e fala assim, caramba, cara, eles fizeram mega personalizado pra mim. Pô, da hora, cara. Eles realmente, de alguma forma, alguém pensou nisso. Sim. Então assim, é uma dica, cara. Nem que pense em usar IA, não sei, mas assim... Cara, tem que ter alguma coisa dessa, porque a pessoa que tá se inscrevendo na vaga, assim como você que tá perdendo 1 hora do seu dia pra fazer uma entrevista com a pessoa, Sim. cara, ela tá com esperanças, ela tá com sentimentos ali daquela vaga, sabe? Minimamente ter uma volta pra pessoa falando assim, olha, não foi dessa vez, agradecemos, mas ó, tá aqui seu ponto de melhoria, cara, faz toda a diferença. Queria também que você me falasse assim, pô, qual foi o não mais difícil que você já teve que dar? Nossa, teve vários, tá? Mas você teve algum que você fala assim, cara, esse aqui pra mim era assim, esse aqui não tinha como não ser sim, cara, isso aqui tinha que ter acontecido de qualquer forma, tal. Às vezes pode até ser um não de outra coisa, sei lá, de empresa, sei lá. Assim, eu acho que... Caramba, que gente não é custo, assim. Uma das coisas que sempre a gente que tá ali em cadeira, né, executiva, a gente sempre tem que defender algumas coisas. Então a gente acaba tomando algumas decisões e algumas empresas, né, assim, trazem que gente é custo. Então, gente não é custo, gente é margem, né? Então, quando a gente fala de gente, a gente está falando que é o motor da empresa. Parece filosofia, mas não é. Cultura não é frase assim na parede. É o que... Enfim, mas eu tive vários não, Rafa. Tô tentando lembrar. Então, eu acho que o que mais ficou marcado foi isso. Foi no dia que eu virei para um CEO, no dia assim que eu comecei a dizer não para proteger mesmo a margem, entendeu? É muito sim, né? Então, a gente que é da área do RH, a gente gosta de gente, a gente sabe que gente é margem, mas também dependendo do tipo do contrato, a gente também tem que dizer não para defender a margem, porque senão se torna custo. Sim, perfeito. É uma ótima resposta, inclusive, tá? E Ju, eu gosto de fazer uma pergunta final que eu faço para todo mundo, que eu acredito muito, hoje em dia, né, de novo, volto a falar, nem sempre foi uma realidade minha, mas hoje ela acaba sendo. Eu acredito muito que o nosso futuro, o nosso presente, enfim, tudo que a gente deixa para trás aqui é muito relacionado ao que a gente aprende, né? E eu tento pedir para todo mundo aqui que vem aqui deixar um livro que você leu e que você mexeu com você de alguma forma. Isso pode ser tanto espiritualmente quanto sei lá, profissionalmente, como pessoalmente, não importa. Mas é um livro que, cara, assim, virou e falou assim, cara, eu tinha essa dificuldade na minha vida em tal momento que, tipo, eu li isso daqui e mudou completamente a minha realidade. Nossa, eu tenho 2 livros, assim, que depois da Bíblia, eu vou falar sempre da Bíblia, Provérbios, então, concordo. Livro da vida. É isso, tô contigo nessa. O primeiro é esse. O segundo, assim, que transformou minha vida, que tem a ver com o link com as minhas crenças, foi 2, né? Os 2 são de Napoleão Hills, assim. Eu gosto muito do livro Pense e Enriqueça, que ele fala sobre isso, que se todo mundo pensasse no que falasse, não falaria o que pensa, assim, de forma tão automática, sabe? Se todo mundo pensasse no dia a dia, né? Porque tá todo mundo no efeito hipnótico. Então, Pense e Enriqueça foi um livro que transformou minha vida, foi um livro que virou a chave para o empreendedorismo. Eu percebi que tudo estava na mente, então tudo tem a ver com fé, coragem, trabalho para recomeçar quantas vezes for preciso. E tem o outro também de Joseph Murphy, que é
O Poder do Subconsciente. Gente, esse livro ele faz alguns links ali com a Bíblia. Claro que eu vou defender, mas ele trabalha, ele não é um livro religioso, mas ele é um livro poderosíssimo, sabe? Eu falo que aquele livro ele se resume na palavra que Jesus falou, né? Assim, conhecereis a verdade vos libertará. E ele está falando sobre nós. Sim. E esse autoconhecimento, essa busca da gente entender quais são os nossos gatilhos, nossas fraquezas, os nossos medos, e vencer isso tudo, e escolher mesmo como princípio, assim, para os próximos dias, para você, seja qual for a decisão que você tomar, seja uma transição de carreira, cara, disciplina, assim, vence talento distraído. Essa é a palavra, assim. Perfeito. Então é isso. Muito bom. Perfeito demais, excelente. Eu vou pesquisar esses dois livros aqui. É muito bom, Rafa. Eu já ouvi falar, na verdade, mas eu acho que eu nunca cheguei a... Não, com certeza eu nunca cheguei a ler, mas eu vou procurar, tá? Se eu fosse colocar um rankzinho, eu ia falar pra você, lê a Bíblia. Não, Depois mas a Bíblia, O Poder do Subconsciente, que é o de Joseph Murphy, que ele vai te trazer uma clareza sobre a luz da Bíblia, mas totalmente diferente, muito voltado para a ciência, tá? Não vem muito da religiosidade, mas a ciência só comprova, né, a existência de tudo ali que estava escrito. E depois o Pense em Riqueza de Napoleão Hill. E tem outros, né? Mas assim, foram os 2 livros que impactaram, que eu tenho na prateleira, que eu sempre escuto em audiolivro, e eu faço esse exercício todo ano. É um livro que me fortalece para lembrar das coisas que eu preciso fazer. Legal demais. A Bíblia é meu livro de cabeceira. Na verdade, aqui em casa é o nosso livro de rotina diária. Todo dia. Não é mentira isso, tá? É todo santo dia. Eu acredito. Às 7 horas da noite. Aqui em casa a gente lê. Todo mundo. A minha filha não entende nada, mas é meio que uma rotina que a gente faz e a gente acha que é bom. Eu tenho mania de... Igual agora tá tarde, né? Mas é uma rotina minha e do Daniel. A gente se deita ali, a gente vai fazer uma leitura também, a gente vai cantar um pouquinho, que é o nosso momento, sabe? É o nosso momento. E a gente vai orar recitando alguns versículos, assim. Acho que isso... A espiritualidade, ela é importante, né? Sim. Eu falo que as primeiras leis que existiu foi os 10 mandamentos, assim. Graças a Deus alguém criou aquilo ali, porque senão todo mundo ia matar, roubar, não ia ter ordem no mundo. Então foi a primeira política. Graças a Deus que alguém fez isso, né? Tipo Deus, né? Graças a Deus que isso aconteceu e que Moisés escreveu, que quebrou a pedra, depois teve que fazer uma nova. Mas é isso aí. Isso aí. Isso aí. É cultura, né? Foi escrita a cultura ali. É verdade, exatamente. Mas é isso, Ju. Obrigado. Acho que a palavra que eu queria te trazer é isso. Obrigado demais, assim, uma puta aula. Eu tava bastante ansioso com esse papo, porque é um papo diferente, de novo, do que eu tô acostumado a ter no dia a dia. E eu queria muito falar umas verdades pro RH, sabe? E você Adorei me ouviu também. aqui, me trouxe umas visões diferentes e eu achei que foi ótimo. Foi uma troca bem rica. Foi muito E sabe boa. que eu tinha um gestor também que ele é muito nerd, assim, ele é incrível. Ele fala assim, Juliana, eu odiava RH, cara. Você me fez mudar minha visão. Me fez E a pensar em gente formas brigava diferentes. muito, mas foi brigas, assim, foi discussões boas. Eu sou muito grata a ele, assim, ele é muito sincerão, sabe? Eu também. E a gente até hoje, inclusive ele virou um parceiro da Nexa. Ele também tá trazendo cliente pra Nexa. Mas assim, pensa no cara que ele falou, Juliana, eu odiava RH. Você mudou o meu conceito. E eu fico muito feliz, porque eu acredito que o RH é consciência, é transformação mesmo. Sim. Não, Rafa, perfeito. eu também te agradeço. Achei sensacional. Eu vou ouvir esse podcast e eu acho que eu vou usar esse... Sabe, é legal assim você escutar, né? Com quanta coisa a gente constrói, a gente nem percebe, não para celebrar. Então hoje você me fez uma regressão aqui, relembrando, né, da minha jornada. E às vezes a gente tá tão ali na correria que a gente para, a gente não lembra mais disso. É isso, eu acho que a gente tá aqui pra... Às vezes o papo leva a gente pra algum passado pra gente recordar um pouco dele e, tipo, sabe, aqueles momentos difíceis e a gente virar e falar assim, cara, passei por isso, sabe? Tipo,
Já tive momentos muito difíceis. O Joel J lá, cara, ele tem um negócio. Eu me deparei eu gosto muito dele. Eu me deparei com. Tem um negócio dele que eu não curto muito. Não sou hiper fã dele, não, mas eu acho ele como empreendedor, eu acho ele super eu acho. bom. Então, como empreendedor, eu gosto muito de ouvir. Mas ele fez um vídeo outro dia e ele postou e eu acabei caindo nesse universo dos Reels ali, e aí acabei me deparando com esse vídeo aí, e foi engraçado que foi bem num dia que eu tava mal, assim, eu tava triste, eu tava tipo, cara, não sei se é isso que eu quero fazer, sabe? E aí ele, primeiro vídeo que eu vi assim dele foi, eu até salvei isso pra mim, ele vira e fala assim, não desiste não agora. Hoje tá sendo difícil, amanhã também vai ser, depois de amanhã também vai ser, mas cara, lá na frente isso vai te trazer resultado, Aí ele vira e fala assim, pô, lembra que o que você era, tipo, no passado, E eu fiquei assim, cara, é verdade. Então, é muito isso, assim, às vezes a gente deixa o nosso passado pra trás, assim, mas cara, foi ele que forjou a gente pra chegar até aqui. Né? Então, tem que ter gratidão, exatamente. Exatamente, tem que ter gratidão e a gente tem que saber que foram momentos difíceis, mas foram momentos bons também. Mas enfim, eu agradeço demais aí pelo papo, pela transparência, foi tudo muito, muito bom. De verdade, eu tô muito feliz aí pela sua participação. E é isso. Igualmente. Não sei se você quiser falar mais alguma coisa, falar um pouco das suas redes sociais, falar sobre o seu site, enfim, fica super à vontade, acho que essa é uma hora boa, mas de qualquer forma eu vou colocar na descrição do podcast, então todo mundo vai ter acesso aí também. Eu acho que a gente já tá colado, já grudou na cabeça da galera, nexatecrecrutamento.com.br. Então lembra desse nome quando tiver dificuldade de contratar talentos. É isso. Perfeito. Eu que agradeço. Muito bom. E para você que ouviu a gente até aqui, segue o MentorCast na sua plataforma favorita, compartilha esse episódio, acompanha os nossos bastidores e todas as redes sociais. A gente está no X, a gente está no LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok, e também acesse aí o nosso site www.mentoriadelideresdigitais.com. E nós nos vemos na próxima semana em mais um episódio. Eu vou ficando por aqui. Esse é o MentorCast. Mentoria de áudio direto ao ponto para quem lidera o mundo real. Valeu, abraço!